Boa noite, povo amado e querido. Boa noite. Que graça é poder estar aqui com vocês novamente. Já faz algum tempinho que eu vim, mas sempre carrego vocês no meu coração. Abre a tua palavra em Lucas, no capítulo 12. Abre a tua Bíblia lá em Lucas. Eu gostaria que todo mundo lesse a Bíblia. Quem não tem, quem não trouxe, senta com quem tem. A Bíblia é a palavra viva, quando descida do céu, é o próprio Cristo. Quando a gente quer falar com Deus, a gente reza. Quando nós queremos ouvir a Deus, a gente lê a sua palavra. De forma que um católico que não tem uma Bíblia é um católico que quer falar, mas não quer ouvir. Tenha uma Bíblia só sua, que você risca, que você anota. Tem uma Bíblia, tem um local onde você conversa com Deus. O ser humano só consegue se aproximar da graça através da intimidade com Deus. E a palavra de Deus nos leva a essa intimidade. Todos encontraram? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12. Enquanto vocês se situam, eu vou me apresentar. Meu nome é Roberto, eu tenho 32 anos, sou casado, pai de 4 filhos, moro em Palhoça. Meu grupo de oração é o Nosso Senhor dos Navegantes, lá na Barra do Rio. E na Arquidiocese de Florianópolis, sigo nos ministérios de pregação e também de formação. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 8 ao 12, que diz assim: Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós temos Jesus Cristo. Essa passagem ela parece meio aérea quando a gente olha assim, mas é porque ela está num contexto, num grande discurso que Jesus Cristo vem fazendo desde o capítulo 11, na verdade. Porque os discípulos chegam para Jesus Cristo e pedem para ele ensinar a rezar, a orar. Jesus Cristo então ensina a oração do Pai Nosso. Porém, quando Jesus Cristo começa a manifestar ali os seus dons, quando ele cura, quando ele liberta os demônios, as pessoas começam a atribuir isso ao próprio demônio, dizendo: ele expulsa o demônio por meio de demônios. Então, Jesus Cristo vai jantar na casa de um fariseu e começa a falar os ais que a gente chama, criticando os fariseus por causa do seu comportamento, por causa da falsidade, porque eles conhecendo a verdade, não dão a verdade para o povo e nem deixam que o povo tenha acesso à verdade. Então Jesus Cristo vai desenvolvendo esse discurso e pede que os apóstolos tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque não existe nada que seja feito escondido que não venha à tona. O fermento da falsidade. Mas que falsidade é essa? O fermento da hipocrisia, de muitas vezes falarmos de Deus, sobre Deus, mas o nosso discurso está sendo proferido de forma vazia. Hoje vivemos num mundo onde existem muitos cristãos, mas a maior parte dos cristãos tem vivido de forma vazia.
E é disso que Jesus Cristo está pedindo que os apóstolos se guardem, de uma falsa fé, de um falso acreditar. Porque na verdade esse é o único pecado imperdoável, aquele contra o Espírito Santo, não acreditar, mas não acreditar ao ponto de dar ao que não deve ser dado a honra de Deus. Quando a gente fala de pecar contra o Espírito Santo, muito se fala de fé, mas também pecar contra o Espírito Santo é você botar no centro da sua vida qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. Porque, vamos lembrar, lá no deserto o povo tinha sido liberto. O que eles fizeram no deserto? Um bezerro de ouro. Para que eles fizeram o bezerro de ouro? Para adorar. Eles fizeram o bezerro de ouro para agradecer ao bezerro de ouro tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Quantas vezes nós estamos fazendo isso na nossa vida? Quantas vezes a prioridade, a atenção, o nosso sentimento, a nossa vida está voltada para o bezerro de ouro? Bezerro de ouro da vida financeira, do ter, do conquistar. O bezerro de ouro de até escutar o chamado de Deus, mas eu sirvo como eu quero. Eu faço a vontade de Deus como eu quero. Eu me coloco no lugar do bezerro de ouro. Porque se nós continuarmos a lendo o capítulo 2, Jesus Cristo vai trazer no capítulo 2, falando sobre a dependência de Deus. Veja, ele começa lá no 11 ensinando a rezar, dando a Deus, começa a ser rezar, dando a Deus a glória, entregando nosso coração a Deus, pedindo o pão de cada dia, e ele vai nos mostrar a lógica da dependência de Deus. Por quê? Se o sol nasce para os justos e para os injustos, a graça de Deus existe todos os dias para serem colhidas desde que a gente acorda, tanto as pessoas boas quanto as pessoas más. Mas o que nós devemos nos preocupar é com o nosso valor perante a Deus. Aí Jesus Cristo vai dizer: nós temos muito mais valor do que os pássaros. Os pássaros não plantam, não semeiam, mas não morrem de fome. Aí ele continua dizendo: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Aquela conversa de que o filho pedindo um ovo vai lhe dar um escorpião. Quanto mais Deus que está no céu está pronto para nos dar aquilo que realmente nós precisamos. Mas eu não quero, eu faço ao contrário, eu ponho o bezerro de ouro na minha vida, porque o bezerro de ouro é uma criação minha que eu posso controlar. Eu não quero ser submisso à graça do Espírito Santo, eu não quero ser submisso à vontade e à presença de Deus, não. Eu quero ficar só com a graça, mas do meu jeito. E aí eu começo a dosar a minha vida do meu jeito. E como é que acabou aquele povo que fez o bezerro de ouro no deserto? Todos foram mortos. Todos, não sobrou um. Por quê? A partir do momento em que eu pego contra o Espírito Santo, eu tiro o Espírito Santo, que é a única graça pela qual eu posso chegar à intimidade de Jesus. Não há um caminho para a intimidade se não houver o batismo no Espírito Santo. E aí eu tiro essa parte. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Tirar do Espírito Santo aquilo que é mérito dele. E esse se torna um pecado imperdoável, porque a partir do momento em que eu me coloco no lugar, ou coloco um bezerro de ouro no lugar daquilo que é o Espírito Santo,
a minha vida está fadada à morte. Por isso não tem perdão. Se você continuar negando a ação do Espírito Santo na sua vida, se você continuar querendo colocar a sua vontade, se você continuar querendo colocar bezerros de ouro no lugar devido do Espírito Santo, tudo pelo orgulho, tudo para não se curvar, tudo para não perdoar, para não ser bom, porque o outro fez e eu não fiz, então é injusto, como se você fosse uma pessoa capaz de ser um bom juiz e julgar imparcialmente. Ou a gente para com isso, ou a nossa vida vai continuar na morte. Porque morte, a verdadeira morte é do Espírito. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier por mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Outra vez ele vai dizer: ainda que morra, viverá. Porque a morte verdadeira, a morte espiritual, está longe da graça de Deus. Por isso, por mais que naquilo que tange o básico, assim, o básico de ser honesto, trabalhador, pai e mãe de família, dedicado, isso é o básico. Por mais que eu faça tudo isso, às vezes a minha família está em crise, o meu casamento está em crise, eu não consigo educar os meus filhos, eu não consigo ir bem no trabalho, eu não consigo ter nem disciplina para rezar. Está vendo? Tudo o que a gente empreende está fadado à morte. Por quê? Falta a fonte da vida, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. É por isso, porque onde habita a presença do Espírito Santo, onde há o Espírito Santo, há vida, alegria, abundância, constância. E não há outro caminho, não há outro meio. E aí, em contrapartida, Jesus vai terminar dizendo: quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará. Dá para ser inspirado pelo Espírito Santo sem Espírito Santo? Porque o que Jesus Cristo está falando assim, não importa o problema. É isso que Jesus Cristo está falando. Porque na cultura judaica, a maior encrenca que você podia se meter, você ia parar na frente do magistrado, na frente dos príncipes, dos sacerdotes, como Jesus Cristo foi. Ali, a maior cagada que você pudesse fazer, era ali que você ia parar. Então, Jesus Cristo usa o pior exemplo que ele pode. Ainda que vocês forem levados perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haver de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará. É o que Jesus Cristo está dizendo. Não importa a situação que você está hoje, não importa como está a sua família, como está a sua casa, o seu trabalho, o seu empreendimento, seja ele qual for, se você tiver o Espírito Santo virá em sua defesa. O Espírito Santo é quem vai inspirar no coração a medida certa para cada momento da nossa vida. O Espírito Santo é o caminho, é a porta aberta dos dons. Sem o Espírito Santo não há dons. E quando eu falo dons, eu falo de cura também. Você vê, não... É uma geração, a gente está indo para um movimento de muita espiritualidade, né? de todos os movimentos, enfim, está se caminhando para muita espiritualidade, bastante oração, graças a Deus temos novenas, adoração ao Santíssimo, mas parece que a fé está cada vez mais fria. Você não ouve falar mais de uma cura, nada.
Sabe, quando eu comecei na renovação carismática, uns 18, 19, talvez mais, anos atrás, a gente não saía do grupo de oração, de uma reunião de oração, sem a manifestação da graça do Espírito Santo, sem a presença dos dons. Tenho vários testemunhos. Uma vez o Jefferson, que é meu coordenador, na época eu estava com um pensamento, olha só, na época eu estava pensando em ir para o seminário, até foi depois do meu teimoso, mas não era o meu chamado. Ele rezou, botou a mão sobre a cabeça, rezou, falou: Roberto, teu dom é para casar, ser pai, você vai ser um pai de família. Isso se cumpriu na minha vida 10 anos, 12 anos depois, mas se cumpriu na minha vida. Eu vivi uma época onde a gente rezava e as profecias aconteciam dentro do grupo de oração. Curas, milagres, repouso, pessoas transformadas, e no entanto, talvez não se tinha uma movimentação tão grande naquela época, não tinha internet, não tinha tanto acesso a livros, a todo um monte de conteúdo que na verdade é para servir para edificar a nossa fé, mas parece que está gerando gordos intelectuais, pessoas que teorizam sobre muita coisa, mas não seguem nada, não praticam nada daquilo que teorizam. E é disso que Jesus vai falar um pouquinho antes, no capítulo 11, sobre os fariseus. Ai de vós, porque tendo a chave da sabedoria, não dão para o povo e nem servem para vós mesmos. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo, está faltando esse entregar, esse deixar, tirar esses bezelos de ouro das minhas preconcepções, tirar, porque você é novo demais para isso, porque você é velho demais para aquilo. Não, se o Espírito Santo, se Deus te deu uma graça de exercer um dom, e gente, ser pai e ser mãe é dom, sabe? Eu não estou falando de pregar, de vir aqui, de tocar, não, eu estou falando de ser um bom profissional lá no seu trabalho. Isso é um dom, tão sagrado quanto ser um padre, é ser um bom pai ou mãe de família. Sabe, se você vier na caminhada esqueci a palavra, batismo, primeira comunhão, dos sacramentos, se você vier na caminhada dos sacramentos, o que acontece? Você é batizado, aí depois você faz a primeira comunhão, aí depois você faz o crisma, e o que acontece? Ou você vai para o sacerdócio, vida religiosa, ou você vai para o casamento. Então quer dizer que casamento e sacerdócio estão no mesmo patamar dos sacramentos. E muita gente cobra o padre, porque o padre não pode falar assim, porque não pode fazer assim, porque não pode isso, não pode aquilo. E eu não vejo essa autocrítica como pai, como administrador de um lar, de uma casa, como uma mãe. Sendo que ser pai e ser mãe é dom, é sagrado. Porque um filho é um dom que Deus pôs nas suas mãos, e que um dia você vai ter que prestar conta. É disso que eu estou dizendo, o Espírito Santo lá em casa, lá onde eu vivo. Parece que as pessoas entendem que ele age aqui, aí vem na igreja, repousa, recebe cura, recebe libertação, abraça todo mundo. Mas a tua realidade lá, onde você passa o maior tempo da sua vida, não é mudada, porque você não deixa mudar. Porque ao invés de você levar daqui para casa a graça, você pega a graça aqui, fica com ela um pouquinho, deixa aqui no banco da igreja, vamos para casa. E só volta, parece que é despertar a vontade de rezar, de estar na presença de Deus, quando está aqui dentro da igreja de novo. Sabe, gente, nós temos que deixar o Espírito Santo agir livremente na nossa vida. Nós temos que parar de adorar a nós mesmos, sabe? Às vezes Deus te dá um direcionamento, Deus te dá uma palavra, Deus te dá um tema, um rema, uma missão. E o que a gente faz? A gente não faz. Ou se faz, faz distorcido. Gente, você lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Quem é que conhece a história de Jonas? Para quem não conhece, vamos pesquisar, né? Hoje tem Google, todo mundo tem celular. Chegando em casa, pesquisa lá a história de Jonas. Mas basicamente foi o seguinte: Deus chamou Jonas e falou assim: você vai ser um pregador da minha palavra e você vai pregar em tal lugar. Mais de
esse tal lugar é um lugar impossível, de morte, pecado, de falta da presença de Deus, que não tinha que desse jeito. E Jonas não vai. Jonas escuta o chamado e se direciona ao caminho que ele quer. Aí ele vai para lá, ele vai para cá, no final das contas ele entra no barco, a tempestade quase vira o barco e o próprio Jonas é lançado no mar, engolido pelo peixe. Vai dizer baleia, peixe, monstro do mar, não sei, daí a imaginação pode complementar. O estômago do peixe é o nosso ego. Nós é que nos engolimos. Está vendo? A gente que impede que a gente viva a graça de Deus. O impedimento que há entre nós e Deus somos nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a autoconfiança, a nossa ignorância, a nossa soberba. E somente quando Jonas decide dizer, não, sim, tá bom, Senhor, eu vou lá. Aí o peixe vomita Jonas. Aí ele volta à vida. Ele sai de dentro das fraquezas dele mesmo. Porque para executar a missão que Deus te deu, você só vai executar quando você renunciar a você mesmo. Quando você dizer, não, Senhor, tá bom, eu faço, mas a força vem de ti, a palavra vem de ti, a coragem vem de ti, derrama, Senhor, sobre mim a tua graça, e você vai lá e executa. Por isso, volto a repetir, nos ministérios mais básicos que nós temos na vida, da família, de ser pai, de ser mãe, se você está levando isso sem a presença do Espírito Santo, sem a graça de Deus, está errado. E não é só interceder, não. É bacana interceder, é importante interceder, sim. Se todo pai dobrasse o joelho e rezasse um terço pelo filho, mas a teu exemplo, a tua vida, as tuas palavras, o teu olhar, o teu abraço, tem muito mais efeito do que muitas vezes a tua oração. Porque o que adianta a oração sem o testemunho? A pessoa está lá sem joelho, o texto chega a arrebentar de tanto que a pessoa reza, mas quando está diante do filho, da filha, do pai, do esposo, perde a oportunidade de ser graça, de viver a graça, perde a oportunidade de perdoar, de ser paciente, de ser mais compreensivo. Está faltando Espírito Santo, está faltando deixar Deus fazer as coisas na nossa vida. E aí a gente vai colher essa promessa que Jesus faz ao 12, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Quantas vezes, estando para ter uma conversa difícil, às vezes com a esposa, às vezes com os filhos também, tem uma filha com 20 anos, no trabalho, escolhas para fazer no trabalho, até na vida de missionário, de pregador, que eu realmente não sabia o que fazer. E aí o Espírito Santo é que sustenta. O Espírito Santo é quem motiva. E aí não importa a dificuldade, você vai se manter em pé. E para encerrar, aqui os mais íntimos conhecem o meu testemunho, mas entre maio do ano passado e janeiro desse ano, meu pai faleceu. Eu e minha esposa, nós perdemos o que então seria o nosso quarto filho. A minha loja e a minha casa receberam a visita da enchente 2 vezes. Sabe, gente, hoje a minha loja rende mais do que nunca. Hoje a minha esposa está grávida de 6 meses. Porque se tem o Espírito Santo sustentando a sua vida, não importa o que vai acontecer. O que importa é que Ele vai te sustentar. Gente, isso aqui é uma promessa. Isso é real. É promessa de Jesus. Não foi ninguém que falou, não foi o evangelista Lucas que falou. Não, aqui é Jesus.
E se Jesus disse, está dito. Se Ele declarou, está declarado. O problema é que eu tenho que deixar a voz de Jesus ecoar na minha vida. Porque aquilo que Jesus declarou sobre a sua vida ainda está lá. E eu tenho certeza que é vitória, que é graça. Tem dificuldade também, porque a dificuldade é o único jeito da gente crescer e amadurecer. Então vai ter bastante dificuldade. Quanto mais você precisar crescer e amadurecer, mais dificuldade vai ter na sua vida. Mas graças a Deus pela escuridão que nos faz dar graças à luz. Graças a Deus pela dificuldade que me fez mais firme na minha fé. Graças a Deus por aquele momento em que eu me senti balançar, porque foi o momento em que mais eu me agarrei no manto de Jesus. É assim que a gente vive. Espírito Santo, amém? Amém. Vamos ficar de pé. Feche teu olho. Longe de ser sensacionalista, mas feche o teu olho e pensa naquilo que você realmente precisa na sua vida. Não aquilo que você quer, aquilo que você realmente precisa na sua vida. Às vezes é uma palavra, você tem uma conversa, não sabe o que dizer. Às vezes é uma escolha, é um sim, é um não que tem que ser dado, mas em qualquer um dos dois lados a escolha é difícil, é dolorida. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Deus tem um motivo para ter te trazido até aqui hoje. E eu não quero que você vá embora sem que essa razão, esse motivo seja realizado. Eu não quero que você vá embora sem que você pelo menos tenha um encontro com o Espírito Santo. Por isso, tenha fé, acredita. Vai deixando, vai dizendo para o Senhor, Senhor, é aqui. É isso que eu preciso, Senhor. Se eu não sei o que é, pelo menos o Senhor me dá a graça de saber, me dá a graça de entender, Senhor, que a minha mente seja iluminada, que o meu coração seja aberto nesse momento, Senhor, porque eu não aguento mais viver sem entender a minha vida. Eu não aguento mais viver sem entender essa existência. Se eu sou teu filho, Senhor, tem um sentido para mim estar vivo. Revela aos meus olhos, Senhor, o sentido da minha vida. Revela, Senhor, aos meus olhos a minha missão, o meu chamado, Senhor. Sobretudo, dai-me fé e coragem para seguir em frente, cumprindo a tua vontade na minha vida, Senhor. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará.